Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. Bem, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de informática no módulo de Windows. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos dar continuidade no assunto personalização e vamos conhecer mais algumas áreas do nosso sistema operacional, algumas áreas básicas, né, que nós precisamos conhecer. Então, eu vou apresentar ou reapresentar para você que conhece algumas áreas e falar sobre alguns conceitos importantes da informática e do uso do sistema para o mercado de trabalho, ok? Então, pessoal, voltando aqui à nossa área de trabalho, né, nós estamos aqui na nossa área de trabalho ou desktop, nós vamos falar aí sobre resolução de tela, tá? Então, com o botão direito do mouse, nós vamos acessar o painel de controle através dessa opção aqui, ó, configuração de exibição. Se for uma versão mais antiga, com o botão direito você já tem a opção resolução de tela, tá? Então, o menu da versão 10 é um pouco diferente, porém tem o mesmo objetivo, tá? Então aqui eu tenho como ajustar o brilho, né, do meu computador, tenho como ativar a luz noturna, tá? Mudar a cor aí da iluminação, dependendo do nosso horário, né, se for de manhã ou à noite. E aqui o mais importante, pessoal, vamos focar aqui no mais importante, que é a questão da resolução, que basicamente vai possibilitar a configuração da qualidade, tá, da nossa imagem. Então, quando você clica aqui, ó, existem várias medidas, tá, em pixels de resolução da imagem. Normalmente vai ter aí no computador de vocês a opção recomendável, tá? Que caso não esteja selecionada, é importante que você selecione, tá? Não utilize uma outra resolução, a não ser que o seu computador não tenha a opção recomendável, ok? Porque normalmente as resoluções que não são recomendáveis, elas vão exibir aí de uma forma não satisfatória, tá? As informações do seu computador, ou muito grandes ou muito pequenas, né? Atrapalhando a sua visualização, e dependendo da resolução, o monitor não consegue exibir a informação na tela. Então você terá até mesmo problemas aí depois para reconfigurar, tá bom? Então é interessante que sempre a opção de resolução esteja como recomendável, tá? Antigamente nós tínhamos que fazer essa regulagem manual, essa configuração manual, porém hoje em dia não existe mais a necessidade, porque ele já autodetecta o seu monitor e já exibe para a gente uma configuração recomendável, que nesse caso é 1366 por 668 pixels, ok? Só que aí vai variar do seu monitor, tá? Se o seu monitor for maior, maior será a resolução. Se o seu monitor for menor, menor será a resolução, tá ok? Aqui em orientação, pessoal, nós temos como configurar aí o posicionamento da informação, né, da nossa imagem em relação à tela, porque podem haver necessidade da tela ser disponibilizada a imagem de jeitos ou formas diferentes, tá? Então, por exemplo, o que eu costumo muito dizer é, se você for lá no cartório ou algo do tipo, os monitores, né, os monitores comuns aí de computador, estarão virados, estarão movimentados aí numa posição diferente, tá? Então a parte mais larga fica em pé, eles viram o monitor para conseguir ver a informação de maneira mais completa. Então depende muito da situação para você mudar a orientação da tela. Então, em algumas situações é válido sim. Então, por isso existem essas configurações, tá? A padrão é a paisagem. Porém, nós temos a retrato. Eu vou mostrar para vocês como fica, tá vendo? O monitor nesta posição e o mouse também fica da mesma forma, tá? O mouse ele fica como se a tela estivesse deitada. Então, essa posição aqui é muito utilizada. Eles deixam o monitor em pé dessa forma para a gente ficar deitado, porque a nossa tela está normal, tá? Retrato virado, ou seja, ele vai disponibilizar do lado oposto. Eu vou dando um ESC aqui para cancelar. E por último, um retrato virado, tá? Então são possibilidades que nós possuímos aí de configuração. Então são possibilidades
que nós temos de configuração que variam de acordo com a necessidade do uso do monitor, tá, pessoal? Isso aí não se aplica no notebook, tá? Eu estou utilizando o notebook para exibir para vocês, mas isso seria mais para monitor, caso você trabalhe em um local que você precise disponibilizar o conteúdo numa posição diferente, tá? Então você tem a possibilidade de girar a tela em diversos ângulos, ok? Então vou fechar essas configurações. E aí vamos falar, pessoal, sobre uma ferramenta que na verdade foi descontinuada, mas é interessante que você conheça, que você saiba o que foi e em que se transformou, tá? O Gadget, a ferramenta Gadget, ela basicamente é uma ferramenta acessória do Windows, tá? Que existia nas versões anteriores, aí, como por exemplo a 7, e basicamente ela foi descontinuada para substituir por ferramentas mais seguras. Então elas funcionavam como os aplicativos simples que nós tínhamos para auxílio ao usuário no sistema Windows 7. Tá? Então o que nós tínhamos de gadget lá? Nós tínhamos calendário, nós tínhamos conversor de moeda, ferramenta de clima e tempo. Nós tínhamos essas ferramentas básicas, alguns joguinhos, tá? Medidor de CPU, entre outras ferramentas de auxílio ao usuário Windows, que na verdade não foram atualizadas porque foram substituídas na verdade por ferramentas mais seguras, que com certeza vocês conhecem e já ouviram falar do termo apps ou aplicativos, né? Então os gadgets foram alterados, né? Foram substituídos pelos nossos apps ou aplicativos do sistema Windows. E então nas versões posteriores, né, a versão 7, todas depois da versão 7, você vai ter uma ferramenta como essa aqui, chamada Windows Store, tá? Vou abrir aqui para você. Ou seja, a loja do Windows, né? E a loja do Windows, pessoal, é bem fácil de explicar para vocês, porque todo mundo que tem um celular, smartphone, terá uma loja, né? Uma loja de aplicativos ou programas para serem instalados aí no seu celular, no seu tablet, dispositivo móvel, etc. Né? Então, todo o celular hoje, ou dispositivo atual que possui um sistema operacional, possui uma loja para fazer o download. Então, nós temos uma loja também da Microsoft, onde você deve inserir uma conta de e-mail, né? Eu tenho a minha conta de e-mail aqui logada no meu computador e eu tenho a possibilidade de baixar jogos, programas, aplicativos, inclusive aqueles que também têm a compatibilidade para celular, por exemplo, tá? Instalar no meu computador. Então, esse aqui é o Windows Store e basicamente os nossos gadgets, os nossos antigos gadgets, podem ser hoje visualizados como aplicativos, tá? E também tem o mesmo objetivo de continuar auxiliando o usuário do sistema Windows. E antigamente, nas versões anteriores, se você quiser dar uma olhadinha nos gadgets, você clicaria com o botão direito aqui na área de trabalho e encontraria essa opção chamada Gadgets. Hoje nós não temos mais na versão 10 essa ferramenta disponível. Bem, pessoal, eu vou exibir aqui para vocês um conteúdo muito interessante e importante para que a gente possa dar seguimento às nossas aulas de Windows. É importante que você tenha esse conhecimento para que possamos avançar e para que possamos utilizar arquivos e documentos dentro do nosso computador de uma maneira mais assertiva, ok? Então, abrindo aqui o meu explorador de arquivos, eu vou exibir para vocês algumas informações, tá? Vamos falar aí sobre unidades de medidas digitais, ok? Então, unidades de medidas digitais. Então vamos lá, pessoal, começando aí pela medida menor aí que nós possuímos no nosso computador, que é a medida byte, tá? Então nós temos primeiro aí o byte, depois nós vamos possuir aí o kilobyte, depois nós
vamos possuir o megabyte. Em seguida nós vamos possuir aí o gigabyte e o terabyte, por exemplo, tá? Vamos parar nessa medida chamada terabyte, ok? Porém, vou mostrar para vocês depois aí, a título de curiosidade, que existem mais medidas além dessas, tá? Então o byte, pessoal, ele não tem sigla. O kilobyte ele é representado pela sigla KB. Megabyte é representado pela sigla MB. Deixa eu desfazer aqui. MB. O gigabyte é representado pelo GB e o terabyte é representado pelo TB, ok? TB. Beleza, Vitor, mas aí como é que funcionam essas medidas digitais, tá? Vamos lá na tabelinha que já está aberta aqui para poder explicar para vocês um pouco melhor. Primeiro nós começamos com o byte, tá, pessoal? O byte ele é a medida mínima que nós possuímos dentro da informática ou da computação, tá? A medida byte. A medida byte, ela vai ter um caractere que constitui 8 bits, tá? Então, se eu tenho um byte, esse 1 byte possuirá dentro dele o que nós chamamos de 8 bits, tá? Que são caracteres que constituem qualquer unidade de medida na informática ou na computação. E esses bits, pessoal, eles podem ser considerados caracteres, né, que nós possuímos dentro do nosso computador ou que nós de repente venhamos inserir dentro do nosso computador, tá? Então, digamos que eu digite uma informação, digito a letra B de byte. Logo, eu teria um byte que é constituído por 8 bits, tá? E esses 8 bits são as instruções existentes no nosso computador que vão possibilitar que algo seja inserido dentro do mesmo, tá? E aí no nosso computador, pessoal, nós temos a linguagem binária, tá? O nosso computador não entende a nossa linguagem, ele tem uma linguagem própria chamada linguagem binária, que a mesma é constituída por sempre 8 bits, tá? Então por isso nós começamos aqui já com o valor 8. Qualquer informação inserida no nosso computador, ela sempre será inserida por meio de linguagem binária, e a linguagem binária ela sempre possuirá 8 bits, tá? São combinações de 8 bits, qualquer informação. Então, digitou uma letra, essa letra terá 8 bits ali, uma combinação de 8 bits que gerará aí aquela informação convertida em uma informação compreensível por nós, usuários, tá? Então, só para a gente entender, o byte é a medida mínima, e o byte ele é constituído por 8 bits, tá? Dentro da nossa linguagem binária. O kilobyte, pessoal, ele vai ter 1024 bytes, ok? Então aqui são os caracteres existentes, tá? Em cada medida. A partir do momento que eu tenho cada medida, e aqui é a forma a qual nós calculamos, tá? Nós exponenciamos, mas não vamos entrar muito nesse mérito, apenas é um exemplo mesmo para indicar aqui como que calcularíamos quantos caracteres tem em cada medida, tá certo? Mas nesse momento vamos nos ater ao seguinte, que no kilobyte eu vou ter 1024 bytes, tá? Deixa eu voltar lá na minha anotação. Dentro do kilobyte, para que eu tenha 1 kilobyte apenas, para que eu tenha 1 KB, eu tenho que ter 1024 bytes. Então, para que eu tenha 1 kilobyte, eu tenho que ter 1024 bytes. Então, quando eu chego ao valor de 1024 bytes, logo eu tenho 1 kilobyte. E aí, pessoal, os próximos cálculos são muito simples, tá? Porque a partir do momento que eu entendo isso aqui,
é só aplicar a mesma coisa nos de baixo, tá? É importante dizer o seguinte, que como a gente trabalha com a linguagem binária ela é variável de zeros e 1, tá? Então ela nunca vai dar um valor redondo igual a gente tem na medida física, né? Então, por exemplo, 1 metro normalmente 1 quilo, né? Então normalmente a gente tem a medida de 1000 para chegar àquela determinada medida, né? Então, ou 1000 ou 100, né? E assim por diante. Aqui a gente não vai ter o valor redondo, a gente vai ter sempre o 1024, tá? Que é o valor que nós temos para chegar numa outra categoria, ok? Nós não vamos ter aí 1000 litros, 1000 quilos, 1000 centímetros ou 100 centímetros. Nós não teremos valor redondo, só para vocês entenderem, tá? Para chegarmos numa nova categoria, por exemplo, de centímetro para metro, para quilômetro, né? Normalmente a gente trabalha com valor de 100 ou 1000. Aqui não, a gente sempre vai trabalhar com 1024, tá? Pelo fato de ser linguagem binária, ele sempre vai dar valor fracionado, ele não vai dar valor redondo, ok? Então, só para vocês entenderem, a partir de então, só para vocês compreenderem aí, sempre que eu tiver o valor de 1024, eu entro numa nova categoria. Ou seja, para que eu venha ter 1 megabyte, eu tenho que ter 1024 do anterior. E qual foi o anterior? Kilobytes, né? Então, para que eu tenha 1 megabyte, eu tenho que ter 1024 kilobytes. Para que eu tenha 1 gigabyte, eu tenho que ter 1024 megabytes. Para que eu tenha 1 terabyte, agora com certeza você já está completando aí, porque você já entendeu, você tem que ter exatamente 1024 gigabytes. Ok? Então, muito fácil e simples. Eu queria dar essa introdução para vocês porque é importante, né? Que a gente saiba, que a gente entenda como funcionam as medidas digitais. Então, a partir de qual valor eu mudo de categoria de medida digital e como quantificar e entender como funcionam as medidas e suas siglas, tá? E aí, como eu disse para vocês, apenas a título de informação, existem outras medidas digitais, tá? Como o pentabyte, PB, hexabyte, HB e otabyte, YB, tá? Porém, essas medidas não são tão praticadas, elas não são tão praticadas no mercado hoje, então nós não vamos aí se aprofundar nelas, porque ainda são medidas que não são tão praticadas hoje no mercado profissional, tá? Mas só a título de informação, é sim possível que você tenha algo além do terabyte, tá? E aí a lógica sempre será a mesma, como vocês podem ver aqui no cantinho. Porém, a gente vai se ater mais aqui ao terabyte, que são as medidas que a gente mais trabalha aí no nosso dia a dia quando falamos de computação, quando falamos de informática, tá certo, gente? Bem, pessoal, entendendo aí sobre o que foi falado, nós vamos abrir o nosso explorador de arquivos do Windows, tá? Nós vamos falar aí sobre a ferramenta exploradora de arquivos, ou o Windows Explorer. Ele na verdade, representado por essa pastinha que nós temos aqui embaixo, essa pastinha amarela, tá vendo? Você pode clicar diretamente na pastinha amarela, que normalmente fica na parte inferior da barra, né, da barra de tarefas. Ou você pode localizá-lo pelo menu Iniciar e digitar aqui Explorador de Arquivos ou Windows Explorer, tá? Então tá lá, ó, o Explorador de Arquivos ou Windows Explorer. Vou maximizar a minha janelinha e vou clicar aqui em este computador, tá? Vamos clicar aqui em este computador, computador ou meu computador, tá? Independente da versão que você esteja utilizando, ok? Então, pessoal, dentro do meu computador, aqui em cima eu tenho as pastas ou bibliotecas, tá? A gente vai falar depois sobre elas, vou ocultar. Nas versões anteriores, normalmente não tem essa pastinha na parte superior. Normalmente fica dessa forma aqui que eu vou mostrar para vocês, que é assim, ó. Dispositivos e unidades, tá?
E o que eu vou ter aqui em dispositivos e unidades? Eu vou ter o meu HD, ou disco rígido, e vou ter, nesse caso, um driver de CD e DVD. Tá? E também terei qualquer tipo de dispositivo removível do meu computador, que é o caso da unidade de CD e DVD, ou seja, eu posso inserir um CD ou um DVD a qualquer momento, ou até mesmo um pendrive ou HD externo, por exemplo. Tá? Então aqui eu vou ter os meus dispositivos removíveis e o meu dispositivo fixo armazenado no meu computador, que é o HD, que é o responsável por guardar as informações ou armazenar as informações no meu computador. Tá? E a gente já vai falar sobre o que a gente acabou de aprender quando falarmos sobre leitura de documentos, arquivos ou armazenamentos no nosso computador. Ó. Então, a partir desse momento, eu tenho certeza que você vai facilmente entender a leitura dessa informação que eu vou mostrar para vocês. Deixa eu aproximar com a lupa. Aqui embaixo, tá vendo? Quanto que eu tenho aqui, ó? 124 GB. Eu tenho 124 GB, eu tenho 124 gigabytes, né? Então 124 gigabytes livres de 448 gigabytes no total, tá? Então o meu HD ele tem 448 gigabytes disponíveis para armazenamento. Aí surge a pergunta, mas Vitor, eu não compro um HD de 448 gigabytes. Por que essa informação está dessa forma? Não está exibindo o armazenamento completo? Que HD é esse de 448 gigabytes? Na verdade, realmente não tem um HD de 448 GB, pessoal. O que acontece é que o sistema operacional sempre reserva uma parte do seu armazenamento para si. Tá? Sempre existe uma área que não será armazenável, não será disponível para o armazenamento do usuário. Então, nesse caso, esse HD ele é de 500 GB. Então, essa diferença aí que nós estamos vendo é justamente a área ou setor que o meu sistema operacional reservou para si. Tá? Então você não usa os 500 GB, nesse caso eu uso apenas 448. A mesma coisa acontece com os pendrives, HD externo e etc. Tá? Então a partir de hoje, observe que você verá que realmente acontece dessa maneira. Tá bom, gente? Então aqui eu tenho uma unidade de CD e DVD, tenho um DVD inserido aqui no meu computador. Tá, eu removi ele, como vocês podem ver, e ele vai exibir que é uma unidade de CD e DVD. Então, quando eu inserir o meu CD e DVD, ele vai exibir lá uma prévia do conteúdo, né, que eu tenho em meu DVD, por exemplo. Tá? E aqui também seriam inseridos os pendrives, inclusive eu vou falar rapidamente com vocês sobre o pendrive. Então, como vocês podem ver, está exibindo para mim que eu inseri um CD ou DVD, e aqui eu posso explorar os arquivos existentes. Eu tenho aqui um pendrive, como vocês podem ver. Vou falar rapidamente aí um pouco sobre o pendrive, tá? O pendrive, como todos vocês já conhecem, é um tipo de armazenamento removível, pois você pode armazenar qualquer conteúdo, removê-lo, inseri-lo em qualquer outro dispositivo, ok? Porém, é importante que a gente tenha alguns cuidados acerca do pendrive em relação ao nosso computador. Primeiro, sempre a conexão do pendrive, tá? Nunca force a porta USB em relação ao pendrive, né? Quando você for inserir o pendrive, se houver uma resistência na hora de inserir, verifique se ele não está do lado oposto, tá? Porque ele só entra em uma posição. Então, se ele não entrar numa posição, vire para o outro lado e tente a inserção do pendrive, como por exemplo agora vou fazer, tá vendo? Então, inserir o pendrive sempre deve inserir sem muita dificuldade. Se houver alguma dificuldade, verifica se a porta USB não está entupida, não tem nenhum resíduo nessa porta USB. E ao encaixar, ele vai exibir aí o conteúdo que existe armazenado dentro dele. Tá? Então, abri uma nova janela com o meu pendrive. Eu vou fechar essa janelinha. E aqui, nos dispositivos e unidades, ele está aqui, e ele está nomeado com uma terminação de 2 pontos, tá? Sempre observe que existe uma nomeação, tá? Após o nome aí do seu dispositivo existe ali uma definição, ok? Iniciando pela letra C, D e E, por exemplo, tá? Cada um sempre terá essa terminação que define-se aí a identificação do seu
armazenamento dentro do seu computador, tá? É possível que você renomeie o pendrive clicando com o botão direito, selecione primeiro ele com o esquerdo, em seguida clique com o direito, e aí ele vai te dar a possibilidade de renomear esse pendrive, tá? Meu PC está um pouquinho lento aí em relação a menu de opções, mas agora foi, tá vendo? Como vocês podem ver, renomear. Clicou em renomear, você pode digitar o nome que você deseja para esse pendrive para identificá-lo mais facilmente, tá? Feita a renomeação, dê um Enter, e aí você pode ver, ó, que agora fica mais fácil para você, quando você inserir ou remover, identificar qual é o seu pendrive para poder explorar o seu conteúdo, ok? E sempre que for remover o pendrive, pessoal, uma dica importante é vir nessa área com o botão direito e dar o comando de ejetar, tá? Ou você pode ir na parte inferior ali onde ficam os ícones ocultos, tá? Também tem um atalhozinho ali da ferramenta aí de USB conectada no seu computador, e você pode também dar o comando de ejetar, ok? Então, ó, como vocês podem ver, olha lá, a opção ejetar. É importante que todas as pastas, tudo que você abrir do seu pendrive, você feche antes de ejetar, porque provavelmente vai dar erro, tá? Se você não fechar as janelas relacionadas ao pendrive, tá? Sempre vai ter alguma coisa vinculada ali que o seu computador está utilizando, e ele não vai deixar você encerrar, tá? Ou você pode vir por aqui, ó, botãozinho direito, tá vendo o íconezinho do pendrive, ó? Remover hardware e ejetar mídia. Você vai dar um clique, pode ser com o esquerdo mesmo, ó. Ejetar, aqui está o nomezinho do meu pendrive, ejetar. Pronto, aí ele vai exibir falando aqui que eu posso remover o hardware com segurança, e assim eu faço a remoção do pendrive sem correr riscos, tá? Tanto de danificar a porta USB, tanto de danificar o próprio pendrive, tá certo, gente? Bem, pessoal, a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. A gente se vê na próxima aula. Um abraço a todos. Tchau, tchau. E até lá.